Vamos, uma das coisas que nós precisamos aprender é que cada assunto que a Bíblia, que o Espírito ele dá para a igreja, ele é fundamental para uma vida cristã de sucesso. E por que que o cristão, ele patina, né? E às vezes ele vê um ou outro só dando certo. Porque a Bíblia diz bem claro, né? Quem tem ouvidos, ouça o quê? O Espírito diz à igreja. Vou te explicar, quando você não ouve o que o Espírito diz à igreja, é quando você fica mais atento a você mesmo. Quando você quer andar no seu próprio entendimento. Quando nós estávamos lendo Provérbios, a coisa que nós mais pregava aqui era o quê? Não se apoie no seu próprio entendimento. Você vai ter um entendimento? Sim, mas a Bíblia diz não se apoie. Por quê? Porque você precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quando eu comecei a buscar Deus, eu ia na igreja e eu queria uma resposta para os meus problemas. Chegava lá, tudo que eu recebia, eu falava, mas Deus, o que me interessa, não foi falado nada, nada disso me interessa. Mas, como eu estava ali, né, eu ouvia, só ouvia. E eu lembro até hoje, né, que eu fui fazer datilografia, porque como eu estava desempregado, né, eu falei, tem que fazer alguma coisa, né. Tinha um curso de datilografia à disposição de graça, né, não podia pagar. Eu fui fazer um curso de datilografia, porque o Espírito impulsiona a gente a fazer coisa. Mas, gente, era a única coisa que eu não queria fazer curso de datilografia. Eu era borracheiro, fui lá fazer, cheguei lá para fazer o curso de datilografia. Para fazer o curso de datilografia, tinha que fazer um curso de auxiliar de escritório. E lá naquele auxiliar de escritório, né, era um cara conhecido da gente, eu agora sumiu o nome dele, é o Lomba, né? O Lomba era o professor, então ele simulava empresa, ele simulava uma empresa, montava uma empresa, desde o dono da empresa até ele fazia um grupinho dos alunos, um grupinho dos que cuidavam das vendas, das compras, da tesouraria, da coisa, e aquilo ficou na minha cabeça, aquele negócio de empresa. Não aprendi a ser um empresário ali, mas um espírito de empresário entrou em mim por causa daquele ensino. E tudo é o quê? Porque você começa a largar o seu entendimento de lado e presta atenção no que Deus está fazendo. E o que Deus às vezes ensina para a gente, querida, agora mesmo eu recebi uma coisa do Juarez Santana, ele mandou uma coisa bem interessante aqui. Para você ouvir a Deus, então você precisa entender que você é o que mais vai atrapalhar. E olha o que o Juarez escreveu aqui, ó. Como funciona a lógica de Deus? Primeira coisa, o último é o primeiro. Está em Mateus 2:6. Os últimos serão os primeiros. 2, o maior é o menor. Está em 22:26. O louco é sábio. Está em 1 Coríntios 1:27. Né? Que as coisas de Deus para o homem natural é loucura, e as coisas do homem natural para Deus é loucura, né? O quarto, o fraco é forte. Está em Joel 3:10. Diz o fraco, sou forte, né? Lá diz assim. O que chora é feliz. Está em Mateus 5:5. 6. O perseguido é abençoado. Né? Mateus 5:10. 7. O rejeitado é amado. 1 Samuel
16, 7. 8. Dar é melhor do que receber. Atos 20, 25. 9. Primeiro crê, depois vê. João 20, 29. Então, quando nós estamos passando por um processo de transformação do Espírito Santo, você quer uma coisa, mas Deus está no governo e no controle de todas. Ele vai fazer o melhor. E o seu entendimento, a Bíblia fala assim, não ande por ele. Ele fala assim, ó, muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos vão governar a tua vida. Então, querido, eu não posso buscar o entendimento mais do que uma direção. Eu tenho que ter direção, então eu tenho que ouvir o que o Espírito diz E qual que é o que o Espírito diz à sua igreja? É o lugar que você está frequentando. O que o Espírito está movendo ali? Eu não quero aqui ficar cumprindo planos meus. Eu quero estar aqui e falar assim, Senhor, fala. E Deus vai falar. Deus fala através do testemunho, Deus fala através do pastor, Deus fala através da circunstância. E o Senhor, querido, Ele te dá direção. Então aprenda isso. Bom, uma das coisas que você precisa entender é que quando Deus libera qualquer coisa na terra, o diabo vem com o seu paralelo. Pegaram? Então vamos dar um exemplo assim. Deus fez o Satanás e deu um nome para ele de príncipe da luz. Ele era o anjo iluminado. Ele era depois do Espírito Santo, ele era o mais poderoso. Não havia uma ordem nos seres angelicais que não era por meio de Lúcifer. Então Lúcifer era... Assim que Lúcifer caiu, ele se tornou o quê? O príncipe das trevas. Então o mesmo que era da luz, se transformou nas trevas. Então quando você não anda pelo Espírito, você se torna um filho do diabo. Você que é luz, você se torna trevas. Pegaram? Então, olha bem, a árvore de Natal, ela é um objeto de maldição, ao qual, o diabo usou uma coisa que Deus liberou para nós, que é o menorá, que é a árvore da vida, que está lá aquele símbolo, e o Satanás pegou o símbolo daquele lá e transformou em uma coisa de objeto de maldição, de todo quanto é tipo de maldição. Aí o cara pega e fala, não, mas a árvore simboliza a árvore da vida, essa árvore não sei o quê. Sim, porque é verdade isso. E usam no meio cristão, falando uma verdade, mas é uma diga comigo, uma mentira. Entende? Se você quiser o símbolo da árvore da vida, você vai usar. Não é pecado daí, você compra um menorá, não para adorá-lo, mas você pode ter o menorá em casa. E se você quiser melhorar o menorá em casa, pode pôr até umas velas aqui, não tem problema não. Pode acender. Se você for um cara craque mesmo, pega o menorá, porque tem as mulheradas aí que não aguentam, ela tem que enfeitar a casa, Então, existem os objetos de símbolos sagrados que nós podemos pôr na nossa casa. Mas você não pode pôr o do diabo lá, você tem que pôr o de Deus. Pegaram, gente? Amém? As nossas festas, elas têm que ser baseadas em festas bíblicas. Nós temos medo até de fazer festa bíblica por causa de idolatria. Como que nós vamos entrar em festa das coisas do mundo? Pegaram? Eu tenho medo de fazer festa bíblica, porque eu não sei qual é que é o limite de ser de Deus e aquilo se transformar do diabo.
Então, pode ver que eu nem fico falando dessas coisas. Eu tenho que estudar muito, tenho que ter muito temor, muita revelação de Deus para fazer festa bíblica. Eu não sou fã nem de objeto bíblico em casa, porque por mais que me falem, né, eu não tenho revelação de Deus para mim ter. Então eu tenho muito cuidado, porque quantas casas, né, a gente casas a gente foi atender e tivemos que tirar objeto de maldição de lá para poder aquela família ter alguma paz, alguma libertação. Então, os rituais natalísticos, os rituais de festas, né, de junho, festa para santos, festa para coisa assim, não pertence a um mundo evangélico. São rituais para nós, ao qual o diabo tenta copiar das festas bíblicas e transformam em rituais para demônios. Só que, olha bem, se o demônio contar para eles que é para ele, eles vão fazer? Vão? De jeito nenhum. Então, por mais que eles expliquem para vocês, vocês têm que escolher. Eu vou ficar com a explicação da minha igreja, ou eu vou ficar com a explicação do outro pastor de outra igreja, ou do padre, ou do fulano, ou do Bertano. Você escolhe. Depois não vem reclamar. Nós escolhemos o que nós plantamos. A minha obrigação é falar para vocês, né, e ficar de mãos limpas diante de Deus, né, que eu fiz a minha parte. Então vocês vigiam, tá? Por exemplo, agora nós vamos ter o Natal. Eu não sou contra comemorar Natal, eu sou a favor. Vamos comemorar o Natal como um dia para Jesus. Todo mundo comemora, por que nós vamos ser pior do que ele, né? Então vamos comemorar. Mas cuidado, gente. Cuidado, né? É comemorar o Natal para Jesus. E o Papai Noel, né, vai chutar o pau da barraca. E os rituais, né? Não é dia do meu filho ganhar presente. Sai para lá, Satanás. Né? Se eu estou comemorando o dia de Jesus, né, se eu puder dar presente, né, eu vou dar para Jesus. Como eu não posso, né? Que presente que eu posso dar maior para Jesus? É eu mesmo, né? Jesus, eu te dou meu coração. Ele me ama, né? Ele me ama, tudo que Ele quer é eu. Amém, querido? Agora pensem bem, né? No meio de tudo isso, nós temos que agir com sabedoria. Nós vamos na casa de alguém, está cheio de festa de Natal. Querido, aquela pessoa não vai te ouvir. Você chega lá, consagra o alimento, fila a boia. Se você puder contar algum testemunho, né? Conta. Por exemplo, né? Ontem, né, foi lá na pastelada, né? Então, o que eu fiz? Eu falei de Jesus. Então a gente não precisa falar da idolatria para os idólatras. Para os idólatras, nós falamos de Jesus. Pegaram? Porque se você for discutir idolatria, se você for discutir tradição, você só vai perder. E outra, perde por quê? Porque não é porque você não é convincente, é porque funciona assim. Você imagina um corintiano, você chega nele e começa a falar mal do Corinthians. Segundo a psicologia, né, você criou uma parede maior. Vamos supor, se a parede de separação de você era o Corinthians, quando você discutiu com ele sobre o Corinthians, falando mal do Corinthians, a parede que era dessa grossura já ficou dessa grossura. Ele vai ficar mais corintiano ainda. Se você chegar num devoto, né, da Aparecida, e falar mal da Aparecida, falar, Aparecida, aconteceu assim, né? Uma imagem, a imagem da Aparecida, quando quebra o pescoço dela, é tranca-rua. Quando ela representa o tranca-rua, quebrou a cabeça, tranca tudo. Tranca-rua é para atrapalhar a vida financeira dos outros. Tranca-rua já é para matar, né? Aí você vai falar isso para um devoto da Aparecida? Rapaz,
Aparecida é o Deus dele. E pelo nosso Deus, querido, a pessoa dá a vida, morre. Entende? Então você não pode tocar no objeto, entende? De culto de uma pessoa. Nós temos que ter sabedoria, ter respeito. Igual nós queremos que eles respeitem a gente, então a gente vai lá na casa do parente, no Natal, eles vão te respeitar, eles vão te tratar com carinho, eles vão querer. Então você respeita eles também. Mas não participa, né? Na hora de comer, fala, eu consagro essa comida para Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, consagrar a comida? Vamos, Senhor, nós consagramos essa comida. Hoje estamos comemorando o dia de Jesus, então é para Jesus, tudo para Jesus, em nome de Jesus. Pronto, acabou o poder do mal ali na hora. Pode comer que não vai fazer mal. Amém, querido? E ame os pecadores, mas não se deixe enganar, tá? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, ame o pecador, mas não deixe ele te contaminar. Mas ame. Não toca num assunto que... Então, olha bem. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque Jesus não saía evangelizando, criticando as pessoas. Ele chegava no homossexual, ele não falava, você é homossexual. Não, ele conversava. Ele queria salvar, ele não queria condenar. Pegaram? Então crente não é juiz. Crente não pode ter mente de rejeição, de condenação. Mas crente tem que ser firme, ele tem que falar assim, não, a minha fé em Jesus, a minha fé está firmada em Jesus. Pronto, acabou. Pegaram? Agora olha bem, por mais que você seja o cara, saiba que se você não estiver ouvindo o que o Espírito diz à igreja, você está como ovelha perdida, por mais que você se ache achado. Uma pessoa também, quando ela está se afastando da igreja, ou se afasta da igreja, ela está se afastando do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus. Quando uma família não está bem, uma família está todo mundo brigando, é hora de você largar a família também? Falar, não quero mais saber dessa família, só briga. Vamos, gente? Quem faz isso é só as crianças. Diga comigo, quem faz isso é só criança. Mas uma pessoa que ama a sua família, a família está tudo brigando, está tudo ruim, né? Está faltando as coisas daquela família, que ele fala, vou pegar firme porque eu tenho que salvar a minha família. Então na igreja é a mesma coisa, os maduros, eles não frequentam a igreja porque a igreja está gostoso, porque o poder de Deus está operando, porque lá tem profecia. Ele frequenta a igreja porque ele tem responsabilidade diante de Deus, sobre a sua igreja. Então olha bem, ali é uma figura, e é uma figura muito importante. O diabo ele tem que tirar essa situação da igreja, né? Então vamos lá, olha bem. A Bíblia ela mostra que lá em Hebreus, que o menorá, que eu não trouxe o versículo, tá gente? Que o menorá é uma representação do próprio Jesus, que ele é a luz do mundo, tá? E também lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 1, 3, põe lá para mim, filha. Em Isaías mostra, confirmando isso, né? Fala assim, Isaías, acho que não é 1, 3 não, filho, acho que é 11. 11, 3, né? 11, 1. 11, capítulo 1, versículo 1, Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo, que brota de um toco, né? Mas é um tronco é a mesma coisa. Como um broto que surge das raízes. Vamos lá. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele lhes dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder.
ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Então aí mostra, né, que o menorá, que representa os 7 Espíritos de Deus, não quer dizer que Deus é 7 Espíritos, tá, gente? É um Espírito só, é só o Espírito Santo, mas que manifesta de 7 maneiras distintas. E que o crente, ele pode ter as 6 chamas, mas se uma fracassar, é o suficiente para você não ter uma vida muito abençoada. Pegaram? Então nós buscamos no menorá do que nós devemos se alimentar no Espírito Santo. E aí nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 13. Deixa eu ver. Põe lá para mim, vamos ver lá. Ó, no meio deles estava um ser parecido com um homem. Vestia uma roupa que chegava até os pés, com uma faixa de ouro em volta do peito. Diga comigo, esse é Jesus. Então João viu Jesus desse jeito. Vamos lá, 14. Os seus cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos brilham como fogo. Os seus pés, reluzente como bronze, refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita dele, segurava 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele me pôs na mão direita e sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o... Diga comigo, o primeiro e o último. Querido, vamos lá. Eu ia falar outra coisa, daí vai demorar muito. Ó, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Diga comigo, é Jesus falando. Então, olha bem, eu sou aquele que vive, porque Ele vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve essas coisas que você vai ver, tantas que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Vamos lá. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. Então Jesus iria falar às 7 igrejas. Diga comigo, 7 igrejas. 7 igrejas em 7 cidades diferentes. E agora ele vai falar o sentido. Então, olha bem. Ó. Estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, cada igreja tinha um anjo. E esses anjos estavam na mão direita de Jesus. Então, Jesus estava falando com quem? Com o anjo. Então, aqui começa a você compreender por que nós temos que ter um líder, né, numa igreja. Porque se nós seguir o líder, nós estamos seguindo a ordem de Deus. Então, presta bem atenção. O pecado de rebelião é pior do que pecado de feitiçaria e de idolatria. Por quê? Porque você está contra um governo de Deus. O teu coração, ele se travou contra o governo de Deus. Então você começa a ter problemas sérios. Você vai colher frutos sérios de rebelião do coração. Por quê?
Porque você não entendeu o respeito que tem que ter a governo de Deus. Por que que o apóstolo Pedro fala assim, mesmo sabendo que nós podemos ter um endemoniado numa prefeitura, num governo de um país, o apóstolo Pedro falou assim, orai pelas autoridades, honrai as autoridades. Por quê? Porque a autoridade é governo. E você achar que porque tem um endemoniado na presidência da república, ou numa cidade, prefeito de uma cidade, Deus está fora do controle, ele falou assim, é muita falta de fé, porque a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. Tudo está sob o governo de Deus. Mas por que todo esse mal então? Por causa dos homens. Deus tem que ser daquele jeito, Ele tem que fazer daquele jeito. Nós plantamos e colhemos, e Deus está no controle, vigiando para que a justiça aconteça. Então você tem que compreender que por isso que ali fala assim, ó, o anjo da igreja, ele está na mão direita. Mas a esquerda não é tão, né? O que que acontece? O que é que estava na mão esquerda? É os 7 candelabros. Então, a manifestação de Jesus que virá o tronco de Jessé, o candelabro agora, esse tronco é Jesus. Mas o resto é a árvore, é a igreja. A igreja hoje é a árvore da vida e não a árvore de Natal. A igreja é a árvore da vida, porque lá ele fala assim, e os 7 candelabros são as igrejas das 7 cidades. E o que nós estamos o que o Espírito está dizendo para nós, gente? Cuidado com esse negócio de ouvir coisas que falar que não precisa ir na igreja, que não precisa dizimar, que não precisa ofertar, que não precisa priorizar a igreja. Se você não priorizar as coisas de Deus na tua vida e não pôr elas como sagradas, o falso vai entrar, a mentira vai entrar, e tua alma vai achar que você está certo, e você consolida a tua vida em um tronco satânico, né? Aí vai poder ter árvore de Natal em casa e você vai até pregar a favor. Porque o objeto de idolatria vem depois que o engano está estabelecido. Amém, querido? Vamos lá. Eu tenho que falar a verdade, né? Porque, por exemplo, eu não estou aí que se o mundo vai arrebentar comigo. Eu estou aí, querido, é que se eu chegar lá na glória de Deus, entra, meu amado, no gozo do seu Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E quem anda comigo tem que ser igual o pastor, né? Porque se pensar diferente do pastor, pica a mula. Você nunca achou um pastor que quer que você seja vencedor, fiel, mesmo assim, ó, que o meu prazer é ver você bem. Se você falar que você está mal, querido, eu vou te ensinar a tirar proveito disso. Não vou ficar passando a mão na cabeça, vou ensinar você a tirar proveito disso. Ou para se libertar, ou para mudar, ou para ficar melhor ainda. Entendeu? Eu vou querer fazer isso. Tá? Para que resolver um problema sem você tirar vantagem daquilo? Então, eu vou te ensinar isso. E se você não gostar, né, querido, então você está com o pastor errado, porque esse pastor só trabalha assim. Vamos lá. Se você estiver bem pobre mesmo, eu vou te ensinar a ser um top pobre. Falar assim, ó, primeiro, você tem que aprender a ser pobre, estar pobre, sendo rico. Ó, riqueza é um modo de pensar. Eu posso ser rico ganhando 1.000.000 por mês. E eu posso ser pobre ganhando 200 mil por mês. Entende? Porque é um modo de pensar. Eu tenho pessoas, né, que ganha 2, 3 mil real e é 1000 vezes mais rica do que eu e a Rose junto. Eu fui na casa de pessoas que ganhavam mixaria. Cheguei lá, as pessoas eram tão ricas que a casa deles, que não valia quase nada, muito mais bonita, mais cheirosa, as comidas muito mais gostosas do que a da minha casa.
Então não é o tanto que ganha. Ser rico, você vai na casa de uma pessoa que não tem dinheiro, está limpinha, roupa arrumadinha, casa arrumadinha, né, Juba? Você que já visitou muita casa, não é assim mesmo? Então, agora olha bem, tem gente que acha que ser rico é ter iPhone, é andar de carrão, né? Não faz nem conta quanto que tem que, depois não gosta de trabalhar ainda, e não vê que assumiu um pepino, né? Um carro aquele de 100 mil real, ele dá no mínimo 2, 3 mil real por mês de despesa. Em um ano é 36 mil real. Em 10 anos o cara gasta mais de 3 carros com aquele carro. Quer dizer, o cara que pega e ganha menos de 5 mil e tem um carro desse, ele é um pobre. Ele é um desgraçado, vou falar a verdade para você. Ô louco, pastor, mas essa palavra não é um desgraçado. Ele não tem a graça, entende? De andar nem na matemática. Como é que vai andar por direção de Deus? Se desobedece até a matemática, que Deus criou para poder nós fazer conta. Tudo bem, pode não ter estudado matemática, não ligar para matemática, mas o pastor está dando uma mastigada aqui, né, para fazer conta. Vai comprar uma camisa, nada contra, mas você compra uma camisa de 100 reais, já fez a conta, quantas horas você vai ter que trabalhar para pagar aquela camisa? Depois que você tira seu custo, vamos dar um exemplo assim, ó. O cara ganha 3 mil por mês. Então ele ganha 120 reais por dia útil. E ele trabalha 8 horas para isso. Vamos pôr 10 horas para ficar mais fácil. Então ele ganha 8 reais por hora. Só que ele soma o aluguel, a casa, a despesa de mercado, essas coisas. Ele gasta, vamos pôr lá, 60% do que ele ganha. Então ele não ganha, ele não sobra para ele comprar aquela camisa, o que ele ganha. O que ele ganha por dia, para comprar aquela camisa, representa só 40% do salário dele. Então vamos por lá. Ele tem 40 reais por dia. Se você dividir, ele vai ter que trabalhar muitos dias para pagar uma camisa. E se ele comprar uma camisa de 100 reais, ele já vai ter que trabalhar muitos dias para pagar aquela camisa, porque é o que sobra que conta para... Quer dizer, gente, a matemática não é para fazer generalizada, você tem que tirar os teus gastos fixos para ver o que sobra para fazer matemática para comprar o supérfluo. E nós sabemos também, né, que nós como crente, para obedecer a Deus, nós temos que tirar 20% do que ganha, fazer fundo de reserva. 10% trazendo a igreja. Então, a gente tem que aprender a fazer conta. Pastor, como é que eu resolvo isso então? Querido, vai vir um espírito de administração em você, que você vai começar a dar o mesmo percentual de valor às oportunidades que aparecem no dia a dia. Você vai ficar rico se você aprender a obedecer essa coisa de aprender a ser um bom pobre. Quando você aprende a ser um pobre top, que você tem o espírito de rico, mas está pobre, você automaticamente vai ser um administrador de qualquer coisa que pôr na tua mão e vai prosperar. Mas quando você é um tonto, um burro, otário, que gasta as coisas sem fazer conta, o que vai acontecer? Tudo que pôr na tua mão, você vai fazer a conta, está dando prejuízo. Porque você não valoriza as coisas pequenininha. Por exemplo, ontem eu vi mesmo aqui, eu vi umas cadeiras jogadas num lugar que não tem lugar nenhum. Falou, por que os membros não se preocupam? Porque é pobre. O pastor fica indignado, porque eu olho, faz tempo que nós não compro cadeira, mas eu duvido essa cadeira custar menos de 30 reais. Entende? Não sei quanto está custando, não sei se é 50, se é 60, se é 30, se é 100, mas eu sei que custa tempo de trabalho. E tempo de trabalho não é igual ao tempo à toa. Um tempo de trabalho é um tempo de excelência.
é um tempo de produção, é um tempo sagrado que Deus nos dá para poder nós sermos produtivos, sermos testemunhas, sermos pessoas que os outros vão nos valorizar, vão até pagar pelo nosso trabalho. Então nós temos que amar o nosso tempo de produtividade. O tempo que Deus deu para mim ganhar o meu pão de cada dia, ele é sagrado. Eu não posso gastar o que representa Ele à toa, porque aquilo representa o meu esforço, os meus dias sagrados. Se a pessoa pegar, querida, e não estudar, não se conscientizar, mas o pastor vai falar disso, parece que todo mundo ignora, porque daí a gente vê. A gente vê. Aí aquela empresa que era para vir na tua mão, esquece. Porque toda a verdade tem um paralelo. E a Bíblia diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. E o Apocalipse fala assim, se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a mesma palavra. Não, eu quero ouvir outra coisa. Quero ouvir o Luiz Hermínio hoje. Eu quero ouvir algo que me agrada, que me enche, que me faz... Querido, é o que você quer, Deus também quer te dar isso, mas isso é consequência, isso não pode ser objetivo. O que Deus quer é que você obedeça, siga. Pegaram? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, é que assim, nós começamos a achar que frequentar uma igreja, vem um irmão lá e fala assim, porque Deus me disse e falou, vamos pular a Carmen, né? Foi lá e profetizou para você. A Carmen, todos os profetas aqui é treinado, falou assim, toda profecia que vocês der tem que ser julgada. Fala com o pastor. Se o pastor falar assim, não liga porque ela falou. Eu não estou falando que ela deu profetada. Eu estou falando é que você está entendendo errado. Pegaram? Porque, olha bem, se Deus falar assim para mim, aqui, falar assim, quantas profecias eu recebi, que Deus ia me tirar desse lugar, porque Ele tinha uma obra maior ainda na minha vida e tal. Tem convicção que não é agora, por causa das evidências, do bom senso. Entenderam, gente? Aí vem alguém e falou, pastor, tem uma obra grande aqui no Mato Grosso, pode vir para cá, não sei o quê. Ué, vocês acham que eu vou? Mas Deus profetizou, agora eu vou perder a oportunidade? Eu falei, vou perder. Entende? Agora vamos supor assim, aí eu vejo que aqui tem 4, 5 irmãos e qualquer um deles toca a obra bem maior do que eu e eu estou atrapalhando a obra. Eu estou atrapalhando a obra. Entende? E lá a oportunidade, né, eu chego lá, a coisa acontece. Tchau. A única coisa, né, que aquela profecia está batendo com o que o Deus está fazendo. Fala aí. Mas eu não posso desprezar a profecia, eu guardo ela. O que a Bíblia fala? Maria ouvia as coisas sobre Jesus, quando Jesus era menina ainda. Fala assim, ela guardava no seu coração. E ela criou Jesus até os 30 anos, sem precipitação no ministério dele. Queriam matar Jesus, eles falavam assim, não quero ver tocar na mão, tocar no Senhor Jesus. Não, o que eles faziam? Fugia para o Egito, para ninguém tocar Jesus. Diga comigo assim, bom senso e normalidade podem ser, fala aí, direção mais do que profecia. Entende? Se você for maduro, você não precisa mais de profecia. Se você for maduro, se você for responsável, for bem treinado. Porque o Espírito, querido, sabe como é que eu recebo profecia de Deus hoje? Vem um pensamento, vem uma impressão, vem algo.
dá alguma coisa assim, aí a minha comunhão madura, né, com o Espírito Santo, eu pego na hora a coisa. E nada pode estar desligado a uma construção, entende, que já tem sido feita anteriormente. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou construindo uma casa. Eu estou no meio da parede. O Espírito Santo falou de alicerce, né? Eu falei assim, o alicerce está pronto, então eu já sei que só pode ser da minha cabeça. Mas de repente, né? Vem uma impressão que é para mim comprar uma esquadrilha de alumínio, né? Que e lá e tal, e pá, né? E eu falo assim, mas eu nem estava pensando em esquadrilha de alumínio, mas deve ser por causa da construção, porque agora já está respaldada, né? Está coberto, já é hora de fechar, né? Então assim é a vida da gente, conforme o que Deus construiu anteriormente, né? Aí nós sabemos o tempo de fazer as coisas, porque, diga comigo, é só usar bom senso, que nós vamos ter discernimento. E aí, né, nessa questão aqui, vamos encurtar agora a palavra, senão vai demorar muito. Põe lá de novo, Fia, vamos lá. Vamos lá. Então, olha bem, Jesus é o tronco, aqui representa os galhos da árvore, né? E nós sabemos que a igreja fala? Que a Bíblia fala? Que a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos lá, olha bem. Primeiro luz acesa lá, qual que é? Vamos, gente. Entendimento. Né? Tem menorá que eles colocam o Espírito do Senhor. Então, a Bíblia diz assim, né, que põe a outra lista lá, filha, vamos ver. Quer ver, ó? Outra lista. Olha lá, ó. O Espírito do Senhor, né? Espírito de entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer você conhecer. Ó, conhecereis a verdade vos... A Bíblia diz assim que o Espírito Santo convencerá o mundo. Então, quando a pessoa recebe, quando o Espírito Santo vem trabalhar numa pessoa, sobre uma pessoa, ela reconhece que ela é pecadora e que precisa de Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo convenceu ela. Então, o Espírito do Senhor. Depois vem o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria vai fazer você, então, começar a ser sábio em Deus. Vai ser sábio. Depois, vem o Espírito de entendimento. Quem é sábio começa a entender as coisas. Mas primeiro tem que vir a sabedoria. Depois vem o entendimento. Depois, se eu tenho o Espírito Santo, lembra de José? Ele tinha o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a sabedoria, e agora eu tenho entendimento, eu já posso dar conselho. Então, quando eu dou conselho, eu já já estou comandando o negócio, né? Então, por isso que conselho Jesus, ele está sempre nos aconselhando. Vamos lá. O quinto. O espírito de fortaleza. Então, vamos dar um exemplo. Olha bem. O cara tem o Espírito Santo, tem sabedoria, tem conhecimento, me dá um conselho, eu fico forte, eu fico animado. Eu agora tenho uma direção de Deus. Então eu me fortaleço no Senhor quando eu tenho uma direção, né? O espírito de conhecimento, né? Olha bem, entendimento agora é conhecimento, olha bem, agora eu tenho conhecimento. Conhecimento, querido, aqui na palavra original é relacionamento. Então, quando Jó
teve uma experiência pessoal com Jesus no Redemoinho, ele falou assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então quer dizer, você começa a ter experiências com Deus, ao qual, né? O cara fala assim: mas como é que é essa experiência? Deixa eu te explicar. O cara foi pregar, pegou uma laranja, mostrou para a laranja assim, ó, e não falava nada, só mostrava a laranja. Ó, laranja. Aí ele pegou uma faca, cascou a laranja na frente de todo mundo, e abriu a tampinha, e chupou, e chegou numa pessoa da igreja e falou assim: ó, mas não é doce mesmo? O que você ia falar para mim? Você ia falar que é? Hã? Vamos, rapaz? O que você ia falar? Falou assim: eu não experimentei, né? Então, quer dizer, depois que você experimenta que Deus é bom, né? É outro assunto. Os outros vão, olha bem, fortaleza, agora eu tenho conhecimento, conhecimento faz eu ficar fixo. Esse cara não sabe o que. Por exemplo, né, se um crente qualquer vir falar para mim de manifestação demoníaca, né, quando eu era menino, tinha uma casa mal assombrada perto da minha casa lá. Então todo mundo que mudava naquela casa, 1 ou 2 da família ficava endemoniado. E eu ia lá, eu conversava com os demônios, né, levava coisa para eles, doce e tal, né? E o demônio lá falava que ele era uns espíritos, né? Como eu era criança, ele manifestava espírito de criança. E eu conversava, e eu achava que eu estava conversando com um morto, né? Então, quer dizer, eu tenho alguma experiência, eu fui enganado. Eu fui enganado. Então, quando eu estou lidando com libertação, né? A gente sabe as manhas, né, do capeta, por quê? Porque eu tenho um pouco de experiência, porque eu tenho conhecimento, porque diga comigo, conhecimento é quando faz e tem resultado. Amém, querido? Por exemplo, né, de tanto consertar um carro, né? Você liga para o mecânico: estou com um problema assim, assim. Ele fala: não, isso aí é assim, assim, assim. Por quê? Porque ele já consertou muito carro, aquele problema. Então ele tem conhecimento. Vamos lá. Então, o 7º, o espírito de temor do Senhor. Agora preste bem atenção, ó. O Espírito Santo, ele é ligado aqui, ó, com temor. O espírito de sabedoria, ele é ligado com o espírito de conhecimento, certo? E o espírito de entendimento é ligado com o espírito de fortaleza. E o tronco é o espírito de conselho. Então, só para vocês entenderem que a árvore de Natal é uma unção reversa. E deixa eu te explicar uma coisa bem simples. Lá em Apocalipse agora, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 13, põe lá para mim, filha. Versículo capítulo 2, não é capítulo não, capítulo 2. Põe no capítulo 2 só. Ó, eu sei que vocês moram aí aonde está o trono de Satanás. Vocês são fiel e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Deus de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade.
Então o que está falando aqui? Não pode suportar se tiver alguém no nosso meio que fala que não tem nada a ver a árvore de Natal. Ou festa que sacrificam coisas a ídolos. E se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Olha bem, vamos lá no versículo 15. Assim também estão entre alguns que seguem o ensinamento dos nicolaítas. Arrependam-se, senão logo eu irei até aí com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se você tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. A cada um deles darei a pedra branca, na qual está escrito um nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Vamos lá na outra igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo, e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo, e sei também do amor. São fiéis, trabalham, aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês estão fazendo mais do que no princípio. Porém tenho contra vocês uma coisa, que tolera Jezabel, aquela mulher que diz que é profeta. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a... Vocês já viram que os alimentos oferecidos a ídolos é tudo toda hora? Ídolos. Quer dizer que ensinam doutrinas, né? Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer abandonar a imoralidade. Portanto, eu jogarei numa cama, onde os que com ela cometem adultério, sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, não é depois não, agora. A não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Quando eu falo de pensamento e desejo, eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Gente, para com esse evangelho barato de que Deus não dá nada não, tá? O negócio é feio. Quando o pastor está querendo que você traga o coração para a igreja, o pastor está te protegendo, te guardando. Não estou querendo te manipular não, tá? Esquece isso. Isso é coisa que o diabo está trabalhando aí para vocês não serem igreja. Vamos lá. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não farei mais nenhuma carga sobre vocês. Quer dizer que alguns estavam top, né? Mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Ele falou alguns, tá? Que estavam jóia, top, né? Os que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro. E quem quebrá-las em pedaços como se fossem postes de barro. Eu lhes darei a estrela da
manhã. Aqui está falando do milênio, né? Então, quando nós voltar, a igreja voltar com Jesus para reinar 1000 anos na terra, então nós vamos reger as nações. A igreja vai reger as nações para Jesus durante 1000 anos. Tá? Vamos lá. Portanto, se vocês têm ouvido, ouçam para ouvir. Então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem 7 Espíritos de Deus. Quem tem os 7 Espíritos de Deus, então? Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sei que vocês estão fazendo, e o que vocês estão fazendo, vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo, nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Está vendo que toda a igreja tinha algumas pessoas que estava bem? Toda a igreja tem pessoas que vão ser arrebatadas e tem pessoas que estão sob juízo. Tá? Aquele que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Gente, pode perder a salvação ou não? Jesus falou, essa pessoa que é top, eu não vou tirar o nome dela do livro da vida. Quer dizer que tem gente que ele tira, né? Perde a salvação. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Olha que promessa maravilhosa aqui, né? Eu venho logo. Guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus.
essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreve nela o meu nome, novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele do Amém, a testemunha verdadeira daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito, sei que não são frios e nem quente. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas porque não apenas são mornos, nem frios, nem quentes, logo vou vomitar da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e que comprem roupas brancas, para se vestir e cubram a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os vossos olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, darei direito de se sentar ao lado do meu Pai, do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então, o que nós vemos aqui, né? As igrejas, elas são os candelabros de Deus. Então, por que Deus derrama o seu Espírito? Batiza o Espírito nós com o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós vamos então ter a revelação de Deus, né? A primeira revelação é a revelação do Espírito Santo. Então, a primeira revelação, ela te traz salvação. Só que a segunda, ela traz o senhorio de Jesus. Põe lá para mim, filha. O senhorio, diga comigo, senhorio. Então, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Entendimento, conselho, sabedoria. Então, quando você recebe a salvação, você está recebendo algo que Deus está te dando, é moleza. Mas quando você recebe o senhorio de Jesus, Jesus se torna o Senhor da tua vida, que você vai ter o temor do Senhor, aprende uma coisa: salvação, Salvador, qualquer um pode te salvar. Então vamos dar um exemplo, né? Eu estou precisando de salvação na minha finança. Vem um cara rico, que para ele aquilo não significa nada, me empresta o dinheiro e me salvou. Então, para ser salvo é fácil. Agora, preste bem atenção, agora aquele cara mesmo rico fala assim: agora você é meu, vem trabalhar para mim, tem que ser do meu jeito. Como é que é? Mudou, Bacos? Receber a salvação é fácil. Agora, receber o senhorio de Jesus é quem vai andar
na unção do Espírito Santo. Vai ter tudo isso que o Espírito Santo tem para oferecer. Só quem Jesus é Senhor. Então a Bíblia diz bem claro, né? Que para você ver o reino de Deus, você é salvo. Mas para você entrar no reino de Deus, é outro assunto. Ó, todo aquele que crer será salvo, mas só vai ter Jesus como Senhor quem obedecer, quem o servir, quem fazer as coisas que Ele manda. E a Bíblia diz que nós temos que ser dirigidos não é mais pela nossa mente, mas pelo Espírito do Senhor. Então quem nasce das águas, né, quem nasce de novo, é salvo. Quem nasce da água e do Espírito, ele entra. Então só pode entrar em Deus, na obra de Deus. Então se você estiver entrando em qualquer ministério que seja fora o da tua igreja, você está fora do propósito de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que prestar atenção no que Deus diz para a tua igreja, para o teu grupo. Então não que a gente não vai ouvir, não vai coisa, mas preste bem atenção. A Bíblia fala dirigido. A gente aprende muita coisa, ouve muita coisa, é impossível não ouvir. Mas ser dirigido pelo Espírito significa estar submisso ao que Deus está fazendo na tua igreja. Então você tem que gostar de estar com os irmãos. E se eu não gostar? Eu não falei que você gosta, eu falei que você tem que procurar gostar, você tem que procurar estar junto com os irmãos, para poder o quê? Ter comunhão. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Outros vão abrir mão por causa de você. Por exemplo, né? E é muito simples você entender quem vai abrir a mão, né? Vamos supor assim, quem mais está fazendo a vontade de Deus, menos vai abrir mão, porque ele só vai abrir mão daquilo que falta para fazer a vontade de Deus. Agora, olha bem, quem está mais envolvido na igreja, de coração, de alma, de espírito, é desse que tem que moldar os outros, não é a quem está sem entendimento ou fora do propósito de Deus, que vai dirigir os outros. Pegaram, gente? Então, por exemplo, o pastor está praticando comunhão, por quê? Porque está fazendo parte de uma construção. Se você não colabora, você está atrapalhando. Pegaram? Se você fala assim, a igreja agora está tendo panelinha, pega na panelinha e liga para o irmão. Você tem que ter essa liberdade. Irmão, eu quero fazer parte dessa panela. Vocês não me convidaram. Né? Ontem mesmo a Néia fez uma pastelada lá, eles ligaram para mim, me chamaram, né? Se algum irmão souber que fez, ela liga para ela, fala, né, a Néia não vai achar, você vai achar ruim, né? Falei, irmão, você não me convidou, né? Você vai falar, mas é que eu não te conheço, irmão, mas você está convidado, não vai falar assim? Agora a pessoa que não foi convidada, estão fazendo panela, não me chamaram. Né? Então você não pode ter o espírito do mundo, falar assim, naquela igreja tem panelinha. Não, você fala assim, que não, naquela igreja tem panela e eu vou fazer parte dela. Né? E se você não pôde ir, né? Você tem seus motivos? Falou, né, você me chamou, mas você me perdoa, porque eu não pude ir por causa disso, né? Por quê? Porque você tem que estar mostrando assim, né, que você gostaria de estar lá. Você não pôde, mas você gostaria de estar lá. Nós vai fazer o batismo, né, domingo. Você não veio. Tudo bem, às vezes você tinha algo que não pôde vir, não está falando isso. Mas você devia estar preocupado, por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo para nós ter comunhão. Faz tempo que ele está falando. Vamos ter comunhão. Por quê? Porque a igreja só vai habitar plenamente o poder de Deus quando todos forem um. Então não é a festa que é importante, o importante é o propósito de Deus. Amém, querido? Glória. Então quando o pastor fala assim, senta mais na frente, vem aqui na frente,
Não é o vir na frente, não é o coisa assim, é o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí você fala, pastor, mas o que eu quero mesmo é receber profecia, é que o fogo pega. Querido, essas coisas, fica tranquilo. Na hora que nós estiver no ponto, né? Deus vai falar assim, agora filho, ó, dá água para o povo. Né? E vai acontecendo. Glória a Deus. É igual a prosperidade, né? Você vai obedecer a palavra, a prosperidade vai brotar. Agora, pensa que você continuar fazendo, vivendo, pensando do mesmo jeito, vai dar certo? E ainda, né, quando quer fazer dar certo, vai ouvir outro palestrante. Não, mas eu estou ouvindo esse faz tempo, não deu certo. Você está ouvindo, mas você nunca obedeceu. Aí você está procurando o outro, porque o outro você acha que vai conseguir obedecer. Você fala assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor sabe de alguma coisa? Não, querido, se tem uma coisa que eu oro todo dia, Senhor, não tem nada com a vida das pessoas, hein? Eu falo todo dia para Deus, Deus, eu quero amar as pessoas independente do que elas fazem. Né? Mas na hora que eu vou pregar, né, o Senhor fala assim, não, mas a igreja tem que ser uma. E tem que falar, querido, porque a espada, a palavra é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela tanto traz o ânimo, sugestões, e tão como também elimina expõe o nosso pecado e a nossa mente e o nosso coração. Ó, Hebreus, capítulo, acho que é 10, 12, não sei, esqueci agora qual capítulo, mas lá está escrito assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, de dois lados, e ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pensamento e intenções do coração. E não há criatura nela que não venha estar exposta diante daquele que havemos de prestar conta. Então, quando Deus te dá a palavra, Ele está te expondo, pegaram? Para te dar uma chance de arrepender, porque Ele está expondo o teu pecado, não é para a igreja, é para você mesmo. Eu estou vendo que eu não estou obedecendo o meu pastor, estou vendo. Agora o que Deus está falando? Está te expondo perante Ele e você. Você está exposto diante da palavra. E agora, né? Você está exposto diante dos olhos daquele que tudo vê, pensamento, coração. Por quê? Porque você pode estar fazendo tudo certinho, mas escondendo o que está dentro do coração e no pensamento. Mas Ele expõe o teu pensamento e o teu coração na pregação do pastor, para ver se você se arrepende. Mas você pode endurecer o teu coração e não dar bola porque a palavra Deus diz, e ainda continuar fazendo o que está fazendo e achar que está certo. E depois, né, você vai notar, querido, que algumas coisas com o passar dos anos não dão certo. Por quê? Porque você andou no seu próprio entendimento. Nós temos, querido, que firmar numa igreja e gerar aquela igreja para Jesus. E cada um de nós tem que ser esse gerador da igreja. Cada um, cada coração, cada mente. E aí nós não vamos ser obedientes ao nosso líder, né, só porque ele é o líder, ou porque tem que ser assim, ou porque senão eu vou para o inferno. Não, é porque nós temos uma igreja de propósito. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a obra de Deus. A igreja, ela é a autoridade máxima na terra. A igreja é gloriosa. A igreja é aquilo do homem lá da ilha que eu falei para vocês. Entendeu? E nós temos que transformar nessa igreja. Porque vocês pensam que o poder de Deus não está agindo nas nossas vidas? Né? Cada um de nós aqui, o poder de Deus está agindo na nossa vida. Mas muitas vezes essa unção, ela está despedaçando, em vez de estar construindo. Entende? Uma hora eu vou falar para vocês da unção inversa. Para vocês saberem como é que o diabo ele pega algo liberado para uma igreja e ele cria um paralelo àquilo, porque quando Deus
libera algo verdadeiro, o diabo libera algo para a obra dele também. E essa unção é porque ela escapou da nossa mão, porque nós não estamos fazendo de acordo com o que era para fazer. Ela vaza, aquela bênção vaza e vai para as trevas. Vamos supor assim, Deus dá uma unção para o Lu, né, para a Yumi, de ser ministro de louvor daquele do maior avivamento da terra. Mas o Yumi e o Lu não soube lidar com carregar aquela glória. Aquela glória, Satanás tem o direito, por causa de vazar unção, de criar outros cantores assim para o mundo, às vezes para o mundo, tal. Até teve o apóstolo Léo, ele cita um caso, né, de um cantor que recebeu uma unção, né, e o Michel Teló, né, pegou a unção inversa dele e lançou cá que eu te pego lá, tal, e pronto. O diabo faz sucesso, usa para destruir. Pegaram? E nós não fazemos as coisas certas de Deus, então o diabo ele vai fazer paralelo. Porque Deus deu para nós, mas como nós não conseguimos fazer a igreja andar em comunhão, tudo que vem para a igreja, e Deus tem que reter as coisas para nós, porque senão, se Ele der, aquilo vai ser feito, ou do lado do diabo, ou do lado de Deus. Como nós não fazemos para Deus, o diabo faz para ele. Pegaram, gente? Então, tudo que Deus libera para o homem, tem que acontecer. Se não acontece na minha vida, vai acontecer num paralelo para o mundo, para o outro mundo, para o mundo do diabo. Então, por isso, se Deus liberar uma prosperidade, querido, se você não obedecer a palavra e perder ela, alguém vai prosperar. O que Deus deu para nós, nós não fizemos. Há anos atrás. Mas o que era para ser nosso, foi para a idolatria. Tudinho. Até os detalhes. Até o padrinho da nossa unção, chama Apóstolo Léo. Olha o nome do padrinho. Tudo copiado. E a culpa pode ser só minha. Mas eu tenho feito o meu melhor. Então, às vezes é por quê? Porque a gente não consegue, o povo, cada um fica buscando o seu próprio umbigo. E esquece que tem que dar a vida pela igreja. Em primeiro lugar, nós devemos dar a vida pela igreja. Quando eu dou a vida pela igreja, minha família é pela igreja. Meu trabalho é pela igreja. Meu conhecimento é pela igreja. E a igreja é para Cristo. Então o centro é Jesus. Então quando alguém vem falar, pastor, eu não pude ir no culto, pastor, porque teve o aniversário da prima do meu primo. Né? Aí, né, querido, o que o pastor tem que fazer? Não é hora de fazer nada, tá bom, pensou. Mas não entendeu nada. E às vezes está numa idade, né, que não está bom para entender. Então, mas o meu pastor está concordando, está abençoando? Estou não. Eu só estou vendo que aquela pessoa é tão infantil que ela não entendeu nada. Amém? Imagina só, né? Se nós tiver aqui 10 pessoas que conseguir pegar o centro da vontade de Deus para a igreja, o que vira a nossa igreja? Agora, olha bem, mesmo que nós quiser fazer isso, nós não vamos conseguir do dia para a noite, porque todo essa benção aqui, ó, ela é um processo. É um processo. Se a Yumi decidisse ser psicóloga, né, e não tivesse entrado na faculdade, né, Yumi?
Não ia conseguir. Então, nós temos que entrar no processo. Para ela ser psicóloga, ela teve que entrar no processo. Amém, querido? Então, é isso que nós temos que entender. Então, quanto mais vocês escutam, né? Vamos dar um exemplo. Eu saio daqui agora, a minha esposa falou, querido, já é tal hora. Culto demorou hoje, hein? Primeira coisa que eu vejo, ela está muito... Está fora. Não tem nem jeito de falar nada, porque tudo que você falar, eu vou perder. Porque ela está falando de outro mundo. Entendeu? Ela está falando de outra coisa. Ela está longe. Entendeu? Está longe. E assim é qualquer um que tem essa atitude. A pessoa devia estar preocupada assim, poxa, Deus queria fazer muito mais. Aonde nós estamos errando? O que eu posso fazer para Deus fazer? Aí sim. Né? A pessoa devia estar... Eu acho que... Daí ela começa a buscar a Deus, né? Fala, eu acho que eu vou jejuar pelos cultos. Vou orar pelos cultos. É a primeira coisa que tem que vir, né? Vou chegar 1 hora mais cedo, vou ungir o lugar, vou orar por esse lugar. É o que eu fazia lá na Metodista, né? Mas eu estou sem vergonha, não estou fazendo mais. Então também sou culpado com vocês. Mas pensa bem, né? Eu fazer isso só eu, sozinho. Né? A bênção não é o pastor, a bênção é a igreja. O pastor, ele é cobrado. Ele está na mão de Deus para trazer a igreja. Glória a Deus. Então levanta do teu lugar. Agora vem aqui para frente que nós vamos orar. Amém?